nós sonhamos. Todos nós lutamos, batalhamos por um sonho. Todos nós mantemos viva a esperança de realizar esse sonho. A gente se esforça, a gente luta, a gente faz o nosso melhor para realizar aquilo que a gente espera, que a gente quer. O sonho está vivo no coração daquele que se envolve, que acredita, que ama uma causa. Um sonho. Qual é o seu sonho? A realidade é bem diferente disso. Bom mesmo seria se não tivéssemos crescido 375% nas estatísticas de homicídio de jovens nas últimas 3 décadas. Se a gravidez precoce dentro das nossas famílias não atingisse em 18% das adolescentes. Se 10% dos adolescentes não sofressem de depressão, ou 83% dos jovens brasileiros não fossem usuários de drogas como álcool, tabaco, maconha e outros. Definitivamente, isso não é um sonho, é um pesadelo. Nesse exato momento, 1 bilhão de jovens estão tomando as decisões mais importantes de suas vidas. E quantos deles decidem errado? Isso está acontecendo agora. Mas e o sonho? O sonho é que cada um desses jovens e adolescentes sejam alcançados com a boa notícia, não só aqui, mas em cada país e em cada cidade. O sonho é que cada jovem e adolescente tenha a oportunidade de ser um seguidor de Jesus Cristo. E foi para isso que a MPC nasceu. A Mocidade para Cristo é uma organização cristã internacional que nasceu em 1940 nos Estados Unidos e que hoje atua em mais de 130 países. No Brasil, estamos na maior parte dos estados, com mais de 30 projetos de cunho social e espiritual. Nas cidades, atendemos aos estudantes através do projeto Escola da Vida, Estudantes em Ação, acampamentos, clubão, congressos, treinamentos, impactos e muitos outros projetos. Também desenvolvemos programas em unidades de internação, em hospitais e com crianças e adolescentes em situação de risco, através do Projeto Amar. E qual é o limite desse sonho? O sonho está vivo no coração de cada homem, mulher, cada jovem, adolescente, cada criança que acredita e se envolve nessa missão, que ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha, apresenta à juventude brasileira a pessoa, a obra e os ensinamentos de Jesus Cristo. A história continua e você pode sonhar com a gente. Envolva-se, faça esse sonho acontecer. Eu sou Felipe, como o Enoque falou. Eu moro em Caxias desde quando eu nasci. Hoje eu congrego na Igreja Missionária Evangélica Maranata, no bairro da 25 de Agosto. Que mais? Trabalho na Mocidade para Cristo. Hoje eu e minha esposa, nós somos missionários da Mocidade para Cristo, onde a gente tem o nosso alvo principal, as escolas de Duque de Caxias. A gente tem desenvolvido um trabalho, nosso principal projeto é o Escola da Vida, onde a gente entra nas escolas e leva o reino de Deus, através desse projeto. E além desse projeto, Escola da Vida, que vocês puderam ver um pouquinho ali da MPC, de um sonho que a gente tem, eu acho que esse vídeo retrata muito o nosso sonho como família, e eu queria compartilhar esse sonho da gente com vocês. E além disso, a gente também trabalha numa ONG lá no bairro do Amapá, o nome dela é ESCA, que é onde a gente trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Você pode pensar nos piores casos, a gente está lá trabalhando com eles, crianças abusadas, a gente sofre todo tipo de violência, os adolescentes, as crianças, sem perspectiva alguma de futuro, e a gente está lá para poder levar o reino de Deus para eles e mostrar para eles uma perspectiva diferente de vida, mostrar para eles uma outra ótica da vida, sabe? A gente tem caminhado nisso. Além disso, a gente também, nos meses aí de forma muito pontual, a gente trabalha junto com o Instituto Teen Street Brasil, onde todo mês de janeiro a gente está lá
trabalhando com eles junto num acampamento onde a gente reúne em média 1.800 adolescentes. E aí passa uma semana com essa galera, mano. Tu imagina, uma semana, irmão, cheio de adolescente. É louco demais, mas assim, é uma bênção. A gente tem vivido esse tempo muito precioso. Mas eu não estou aqui para falar disso, irmão. Estou aqui para falar com vocês a respeito do nosso Pai. Aquele que tem me chamado, aquele que tem chamado você para uma grande missão. Aquele que olha para você e te vê como um filho amado. Eu confesso para vocês que eu estava aqui pensando em diversos textos que a gente poderia usar para a gente poder compartilhar, mas eu acho que melhor a gente vai caminhar conversando um pouquinho. Mas eu queria orar antes disso com vocês. Posso orar? A gente pode orar junto? Rapidinho? Senhor, abençoa esse tempo, abençoa aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, que o Senhor possa trazer à memória tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, para a gente poder conversar aqui com essa galera, e em nome de Jesus, essa galera poder ser potencializada para aquilo que o Senhor tem chamado cada um aqui de forma individual, de forma particular, de uma forma muito pessoal, Senhor. Fala aos nossos corações, é com muito temor que eu estou aqui, Senhor, mas é em obediência também a uma ordenança sua. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Então, eu vou ler um texto aqui rapidinho com vocês, está lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 12. 12 não, vou começar a ler do 14, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Achamos ou não achamos? Tá rápido, né? Ah, calma aí. Vou ler com vocês, diz assim o texto: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse texto é um texto que fala muito no meu coração, porque é um texto onde é revelado para mim e para você que nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente vem falando aqui durante o culto, tudo aquilo que foi sendo ministrado aos nossos corações, as últimas canções que nós cantamos aqui, revela isso. Revela que eu e você somos filhos de Deus. E nós podemos chamar Ele de Pai. Através de quem? Jesus Cristo. Por intermédio dele. E aí você deve estar pensando assim, muitos aqui, caramba, ele está falando uma coisa que não é novidade para mim. De fato, eu não vou falar nada novo para vocês. Mas eu quero, dentro do que vocês já sabem, que eu acredito que vocês já sabem, trazer uma perspectiva um pouco diferente para vocês. Então, por conta de Jesus Cristo, nós fomos adotados por Deus, para que a gente pudesse olhar para Ele e não mais olhar Ele só como nosso Senhor, mas olhar Ele como nosso Pai. Então você que se sentia órfão outra hora, hoje você pode dizer que você tem um Pai. E para que você possa chamar Ele de Pai, o que você precisa fazer? Simplesmente crer que Jesus Cristo é o Senhor, nada além disso. Não é o que você faz que vai te condicionar a ser filho de Deus, mas o que condiciona você a ser filho de Deus é o que você crê. Se você crer que Jesus Cristo é o Senhor, você automaticamente é filho de Deus. E isso a gente pode ver na própria vida de Jesus. Jesus, no seu batismo, aparece lá uma voz, a voz de Deus, falando para ele: eis aqui o meu filho amado. O que Jesus tinha feito até esse momento para Deus olhar para ele e dizer que ele era um filho amado? Nada. Ministerialmente, Jesus ainda não tinha feito nada no seu ministério. Então isso fala para mim e para você que não é o que eu faço, não é o que você faz que nos traz a condição de filhos de Deus. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, eu vou citar vários textos aqui, e aí a gente vai pensar juntos. E aí eu contei para vocês um sonho que eu tenho. Um sonho que eu tenho é entrar em todas as escolas de Duque de Caxias.
alcançar cada jovem e adolescente, possibilitando para eles a oportunidade de serem seguidores de Jesus Cristo. A oportunidade que eu tive. Eu, em outro tempo, eu era um aluno muito problemático. Sempre fui muito problemático. Fui convidado a ser... eu não fui expulso, né? Eles me convidaram a me retirar da escola, que era um termo melhor, né? Era uma parada mais legalzinha assim de falar. Isso de 3 escolas que eu estudei. Então, chegou um tempo que eu não fui mais aceito nas outras escolas e a última falou, não, tem que ficar aqui, porque senão não tinha mais onde estudar. Mas teve uma professora que acreditou na minha vida. Falou assim, não, Felipe, cara, você não é isso. O que você tem feito não define quem Deus diz que você é. Deus tem algo legal para você. Eu não acreditei no primeiro momento, mas anos depois, aquela semente que ela colocou no meu coração germinou, irmão. E aí hoje eu estou aqui, podendo compartilhar isso aqui com vocês e tendo como sonho entrar em todas as escolas de Duque de Caxias. E aí eu te pergunto para você, qual é o sonho que você tem tido? Pensa, quais têm sido os seus sonhos? E eu quero que você reflita comigo um pouquinho sobre o que você tem sonhado, irmão. Eu tinha muitos sonhos. Um dos meus sonhos era casar e ter uma família, porque eu sempre ouvi, sempre falaram para mim que eu, Felipe, não teria condições de casar e ter uma família, porque eu não ia ter maturidade suficiente para ser um chefe de família. E, de fato, às vezes eu olho e acho que eu realmente não tenho. Mas eu sou casado e tenho uma filha de 4 anos ainda, tá? Uma bênção, Isabela. Ela, possivelmente, pode ser que até a gente terminar aqui, ela chegue aqui. Se alguém gritar, uma voz de criança gritando, já saibam que é ela chegando. Então, eu, às vezes, olho para mim e falo, cara, preciso crescer ainda como marido, como pai. Então, preciso ainda amadurecer em alguns quesitos. Então, isso mexeu comigo. E aí, eu sempre ouvi isso. E eu tinha isso como sonho. E esse sonho se realizou. Hoje eu sou casado, tenho uma filha. E a gente ainda um sonho muito maior. Que eu tive sempre, no momento que eu entendi que Jesus Cristo era o Senhor e que eu precisava me render a Ele, eu falei, cara, eu conheci um missionário que estava pregando na igreja, que eu faço parte, e ele estava indo para o Egito na época. E eu falei, cara, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero ter essa vida, ter a minha vida totalmente nas mãos de Deus. E aí, sonhei com isso um dia. E falei que eu queria ser discipulado por esse cara. Só que esse cara estava indo para o Egito sem perspectiva de volta. Ele estava indo sem data para voltar. E ele passou 4 anos lá. E após esses 4 anos, ele retornou e eu tive a oportunidade de ser discipulado por ele. Nem tinha contato com ele, ele nem sabia quem eu existia. Mas Deus, com os seus desígnios, com os seus propósitos, alinhou tudo e eu tive essa oportunidade. Eu estou contando aqui para vocês, de forma bem breve, alguns sonhos que eu tive que se concretizaram. Mas aí eu quero trazer para vocês também, dentro do sonho de vocês, um cara que todo mundo conhece. O Enoque até, acho que essa semana, postou sobre José, não foi? Ele postou uma coisa aí na rede social sobre José, que eu falei, cara, eu queria ter essa inteligência toda. Eu queria saber escrever assim, queria saber pensar assim, mas não consigo, irmão. É muita coisa para mim, não dá, irmão. Não tenho essa inteligência toda ainda. Estou treinando ainda isso. Mas aí eu olho para a vida de José. Todo mundo aqui sabe a história de José? Se não sabe, a gente vai falar agora. Também que não dá tempo de responder não, para a gente andar. E aí, eu olho para a vida de José. José, cara, era o filho predileto do seu pai. A Bíblia diz isso lá em Gênesis. Fala que José era o filho predileto do seu pai. José tinha 17 anos de idade quando começa a relatar a história dele. E aí ele com 17 anos, Deus dá um sonho para José. José sonha. E aí nesse sonho, ele vê, em resumo, os seus irmãos se prostrando diante dele. Ele reinando sobre os seus irmãos. Ele era o filho mais novo. E aí ele tem esse sonho, tem essa perspectiva. E aí ele compartilha com os irmãos dele, todo feliz, contente, vai contar um sonho. E aí quando ele conta esse sonho, os irmãos dizem, tu tá maluco? Como é que isso vai acontecer? Não existe, não tem lógica um negócio desse. E aí ele vai lá, vive, e aí os irmãos ficam muito irados com ele, aí o pai manda eles saírem. Eu estou bem resumindo, bem correndo, para a gente poder chegar no ponto que eu quero. E aí ele vai lá, os irmãos bem irados com ele, meu irmão, vamos dar um fim nesse cara. Esse cara aí, tá ficando maluco. Vamos lá e vamos, matar ele. Aí tem um lá que se compadece, um irmão que se compadece dele, fala, não mata não, irmão. Vamos vender, tá vindo uma turma aí, a gente vende e ainda levanta um dinheiro. Para poder, com a vida desse cara. E aí fazem isso, vendem ele, e ele, de filho predileto, ele passa a ser escravo. E aí ele vai para casa,
de Potifar, está lá, virou escravo, mas José tinha uma coisa muito peculiar na vida dele. Tudo que ele fazia com muita excelência. E aí, a partir desse momento, ele faz tudo com muita excelência, e aí a mulher de Potifar olha para ele e fala, ai, cara, que cara bonitinho, ai, esse daí vai ser o meu crush e tal, e vou dar em cima dele, e aí começa a tentar dar em cima dele e fala, não, opa, não dá, irmão. Não dá, porque o cara aí, seu marido, confiou tudo aqui em mim, pra mim, então eu não posso desonrar ele. Ele falou que a única coisa que eu não podia encostar era na mulher dele. E um primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. Não vou dizer agora não, vou andar. Depois eu volto e falo. E aí, ele faz isso e tal, e a mulher arma uma coisa para ele, e aí ele vai preso. E aí na prisão ele começa também a trabalhar lá e tal, e aí começa a interpretar sonho de um, de outro, e aí começa, também fazer tudo com muita excelência dentro da prisão. E no final da história, no resumo, o José era o filho predileto, virou escravo, foi para a prisão, e ele termina tudo como governador do Egito. E aí a palavra, o sonho que ele tinha se realiza, se concretiza. Por que o sonho dele se realizou? Uma pergunta, irmão, agora. Pode falar. Fala, menina, ela falou que é fé. Foi fé? Foi fé? Por isso? Foi pela fé dele? Também. Então foi também, então porque tem outra coisa. Então fala outra coisa, viu? Tá perdoada. Não precisa falar não, pode ficar com vergonha não. E aí, por que o sonho dele se realiza, irmão? Por quê? Diz aí. Nós lemos aqui o texto que eu li em Romanos 8. Não, tu ia falar? Fala agora. Eu falei para ele que eu não ia andar, então eu tenho que ficar aqui, menino. Fala. Hã? Tu ia falar. Tu ia falar. Então tu não vai falar. Então, a gente lê um texto aqui, que a partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós passamos a ser o quê, irmãos? Herdeiros. Você falou, eu li leitura labial, parabéns, passou na escola dominical, viu? Então, nós somos herdeiros de Deus. Você tem noção do que é ser herdeiro de Deus? O que é isso? O que é ser herdeiro, irmão? Fala aí. O que é ser herdeiro? Herdeiro é você ter direito àquilo que o seu pai tem. Tudo que é do seu pai, você por herança, você tem direito, porque você é filho, certo? José era um filho de Deus. Então Deus designou uma promessa para a vida dele, através de um sonho. E aí sabe por que José chegou lá? Porque José tinha uma palavrinha que falta muito no nosso tempo hoje. Sabe qual é? Maturidade. O que é maturidade? Nós, quando nos tornamos filhos de Deus, pensa no seguinte, irmão. Eu e você nos tornamos filhos. E aí, quando a gente se torna filho, a gente faz o quê? Nasce de novo. Porque em outro tempo você estava o quê? Morto. E aí, Jesus vai lá e te dá uma nova vida. Nicodemos, o que eu preciso fazer? Nasce de novo. E aí a gente nasce de novo em Cristo. E aí por isso a gente é filho. Mas alguém nasce adulto? Já viu alguém nascer adulto, além do filme que tinha aí, que eu já nem lembro mais o nome? Não nasce, irmão. Você nasce criança. E aí a gente, quanto filho de Deus, a gente permanece como criança muitas vezes. A gente não quer crescer quanto filho de Deus, para ter direito à herança de Deus. A gente começa a ter uma vida egoísta, irmão. A gente começa a ser criado e começar a tratar Deus como uns filhos mimados de Deus. Como aqueles filhos que só pedem ao Pai. Vocês começam a perceber que José, ele tem um sonho revelado para ele. Mas um sonho que vem de quem? De Deus, irmão. O que você tem sonhado é para quê? Para glorificar somente a você ou agradar ao Senhor? A partir do momento em que você se torna filho, você não tem mais direito à sua vida. Agora quem domina a sua vida é Ele. Paulo fala isso em Gálatas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Ele me deu uma nova vida. Então hoje a gente tem uma geração que tem buscado somente
os seus desejos, não mais os desejos do Senhor. A gente tem vivido uma vida no qual os nossos sonhos são simplesmente para agradar a nós mesmos, satisfazer o nosso próprio eu. E a gente tem uma geração que, se eu começar a conversar com vocês e perguntar para vocês um monte de coisa, como algumas perguntas que eu fiz foram respondidas, a gente tem uma geração que tem muita informação, mas a mesma proporção que tem de informação, que é muito grande, é a mesma proporção que a gente tem de uma não transformação. Por quê? Que eu e você temos um grande conhecimento de Deus, mas não somos transformados por Ele? Por que que eu e você temos medos daquilo que os nossos sonhos podem nos proporcionar ao longo do caminho até a gente alcançar? A gente percebe que a vida de José não foi fácil. Foi fácil? Foram lutas, tiveram dificuldades, mas uma coisa existia nele, convicção naquilo que tinham falado para ele. E aí a minha pergunta para você é: qual é o teu sonho? O que você tem sonhado? Quais são as suas expectativas hoje para a sua vida, para o seu futuro, para o seu amanhã? O que você tem refletido acerca de você mesmo? Eu olho para uma geração que, em Gálatas também, 4:1, diz o seguinte: que nós somos como escravos, muitas vezes, nos comportamos como escravos. Porque nós somos filhos, mas nós não colocamos a mão na herança que o Senhor tem para a gente por conta da nossa imaturidade. Vocês já viram casos de pais que são milionários e têm muito dinheiro, muitos bens, muitos patrimônios e morrem? Mas aí o seu filho é menor de idade. O seu filho é dono de tudo, mas não pode botar a mão em nada. Por quê? É menor de idade. Será que eu e você temos se comportado diante de Deus como menores de idade? E quando eu falo de maturidade, eu não estou falando algo relacionado à sua idade. A maturidade espiritual, ela não tem nada a ver com a sua idade. Você pode ter 10 anos de idade, mas ter uma maturidade espiritual muito maior do que uma pessoa de 50 anos. Sabe por que você pode? Porque isso tem a ver com o teu lugar secreto. Isso não tem a ver com o tempo de vida que você tem. Mas isso tem a ver com o tempo que você se dedica a se relacionar com o teu pai. E aí o teu pai, ele te chama para um relacionamento profundo, não para um relacionamento raso. Não um relacionamento, como a gente viu aqui na peça, só de dia de domingo. Ou no sábado, né? À noite. Não é, irmão. É um relacionamento profundo. Sabe? Quem aqui viu Toy Story? Esse último aí. Quem aqui viu a história do Garfinho? Viu a história do Garfinho? O Garfinho, ele entendeu que a vida dele era ir pro lixo, irmão. Mas aí a Bonnie vai lá e quer dar uma nova vida para ele. Fala: não, meu filho, agora é aqui, vamos embora. Aí o Woody, né, Jesus, está lá o Woody, fazendo o papel de Jesus, fala: meu, agora é aqui, ó, vem para cá, vem para cá. O negócio é ir lá para Bonnie. Vamos lá que ela vai te dar uma nova vida, vai te trazer alegria, você vai poder brincar, se divertir, se alegrar. Só que ele não quer, ele quer ir pro lixo. Ele acha que a vida dele é o lixo. E aí, pensa se não tem a ver comigo e contigo. Deus, ele fala com você, ele decreta um destino para você, ele coloca um sonho para a sua vida, mas você acha que não. Deus, ele está te chamando para ir para o mundo dele. Não, vou ficar quieto. É porque eu ia falar uma coisa aqui que eu estou pensando que eu estou em casa, irmão. Mas Deus te chama para ir para o mundo dele, mas você fica assim, ó. Não, Deus, vem para cá, vem para o meu sofrimento, vem sofrer, chorar junto aqui comigo. E Deus, ele está te chamando e falando assim: meu, sabe essas dores que tu está passando? Sabe esse sofrimento que você está vivendo hoje? É processo para que você alcance aquilo que eu te prometi lá atrás. Para te levar para você viver o seu sonho. Isso faz parte do seu processo de amadurecimento. Para que você saia da sua imaturidade espiritual. Para que você cresça, para que você se torne um filho maduro de Deus. Para que você perceba que já não tem mais a ver com você,
mas tem a ver com Ele, com aquele que está te chamando. E aí a gente luta o tempo inteiro para trazer Deus para o nosso mundo, para trazer Deus para os nossos problemas. E Deus fala, eu não quero saber teu problema. Não quero saber. Eu quero saber daquilo que eu te prometi, irmão, e que vai se cumprir. E aí a gente tem uma galera, tem uma geração que caminha não por aquilo que a palavra de Deus nos diz, mas caminha vulnerável ao que a gente sente. Se você está aqui num louvor e você sente um arrepio, Deus está aqui. Mas se você não sente nada, Deus não está? Como é que é isso? Como é que é isso? Se a palavra dele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele se faz presente. E aí é porque você não está sentindo nada, ele não está presente? A gente tem uma galera agora que anda por aquilo que sente, não por aquilo que crê. Sabe? E aí a gente fica tendo uma vida totalmente vulnerável aos nossos sentimentos. E não mais caminhando pela fé que tem que ser gerada em nós. A gente caminha por algo que a gente sente, mano. E aí entra o nosso erro, entra o nosso engano. Porque eu e você nos tornamos filhos para adorar ao nosso Senhor. Por que que o pecado entra? Por que que Eva, por que que Adão caíram lá atrás? Qual foi o maior pecado que eles cometeram? Pensa aí, fala aí. Como? Fala aí, tu fala toda hora. Essa daí estuda legal. Fala, o que tu disse? Comeu o fruto? Comeram o fruto. Aí por que que eles comeram o fruto? Desobediência? Desobediência? Foi por quê? Desobediência. E se eu falo para você que não foi simplesmente por desobediência? Se eu falo para você que foi porque eles quiseram ser adorados assim como Deus era adorado? O grande problema hoje da nossa geração, da gente lutar por aquilo que a gente sonha, não é, a gente não tem pecado simplesmente por desobediência. A gente tem pecado porque a gente quer adorar a criatura no lugar do Criador, irmão. O que fez a Eva ser tentada foi o seguinte: olha, ele não quer com que você coma para vocês não terem conhecimento, para que vocês não sejam como ele é. Ele não quer que vocês sejam como ele é. E ele é um ser que foi criado para ser adorado. Deus é aquele que é para ser adorado. Então, Eva olha assim, opa, eu vou ser igual a ele se eu comer desse fruto. Ela já não era igual a ele? Eles já não eram? Ou não eram? Eles foram criados imagem e semelhança. Eles já governavam junto com Deus. Só que eles quiseram tomar o lugar de Deus. Será que os seus sonhos hoje não têm tomado o lugar de Deus na sua vida? Será que o que você tem sonhado e que você tem planejado não está sendo o seu ser adorado ao invés do seu Criador? O que você tem almejado é para a glória dele ou para a sua glória? Aquela prova que às vezes você quer passar é para que você tenha uma boa vida ou porque lá você pode glorificar ao nome do Senhor? Consegue compreender a ótica que a gente muitas vezes tem vivido? Aí a gente acha que idólatra é só quem vai na igreja católica e fica lá adorando uma imagem assim, amém. Eu e você temos caído diariamente no pecado da idolatria, irmão. Porque eu e você temos buscado ser adorado no lugar do Criador. Porque se você não tem a atenção que você acha que você merece, você logo fica frustrado e você logo fala assim, ninguém me ama. Não estou aqui dizendo, colocando os seus sentimentos de lado não, tá? Não estou aqui dizendo isso. Mas, será
que a gente não tem se colocado no lugar de Deus na nossa vida? E nessa noite, eu quero que vocês possam perceber e possam olhar com uma perspectiva diferente, irmão, para a vida de vocês. Que vocês compreendam que vocês são filhos de Deus, mas filhos de Deus que já perderam o controle, precisam perder o controle da vida de vocês. O controle da vida de vocês precisa estar na mão daquele que deu e adotou vocês como filhos. Como assim, Felipe? A gente olha para a vida de Pedro, irmão. Primeiro encontro de Jesus com Pedro. O que Jesus fala para Pedro no primeiro encontro? Quem sabe? Diga-me tudo. Cria. Ele diz assim para Pedro: tu és Simão, filho de João, e será chamado Cefas. O que isso quer dizer, irmão? O que isso quer dizer? Sabe o que ele fala para mim, para você, quando ele te encontra, quando ele me encontra? Sabe o que ele quer falar para você nessa noite? Descansa o teu coração. Sabe por quê? Não se preocupa com o amanhã. Não se preocupa com o que foi para trás. Não se preocupa com hoje. Sabe por quê? Tu és Simão. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei o que você está vivendo hoje. Tu és Simão, filho de João. Eu sei tudo que você fez no verão passado, brother. Eu sei de onde você veio. Eu sei toda a tua história. Eu conheço melhor do que até mesmo você, porque podem ter coisas na sua vida hoje que não andam por marcas do teu passado que nem você lembra. Mas Ele sabe, Ele viu, Ele te conhece. E você vai se chamar Cefas. Sabe o que quer dizer, irmão? Ele sabe para onde Ele vai te levar. Ele sabe aonde você vai chegar. E aí, sabe qual é a nossa preocupação? Na nossa mediocridade, muitas vezes, a gente se preocupa só com a gente. E a palavra dele diz assim: cara, tá vendo os pássaros? Eles têm o que comer, irmão. Tá vendo os lírios do campo? Eles têm o que vestir. E tu tá preocupado com o quê? Imagina o que eu vou fazer com você. E tu tá preocupado? Sabe qual deve ser a sua preocupação? Sabe qual deve ser o seu maior sonho? Sabe qual deve ser o seu maior objetivo? Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas isso só entende quando a gente amadurece. Quando a gente permite com que o Senhor mexa em áreas da nossa vida que a gente não tem permitido até agora. Com que o Senhor olhe para a gente e vá lá no escuro do nosso quarto, onde só a gente sabe os erros que a gente está cometendo. Só a gente sabe o que está afastando a gente dele. E Ele quer mexer nisso, irmão, na minha e na sua vida. Chegou o tempo da gente ter uma geração que já não vive mais, mas que Cristo vive através dela. Chegou um tempo em que eu e você precisamos nos derramar diante dele. Precisamos não ter medo dele. Sabe por quê? Deus, Ele conhece você muito bem. Foi o que Ele falou para Pedro. Mas às vezes Deus sabe o que Ele está esperando, irmão? Algumas perguntas que Ele vai te fazendo. Não é porque Ele não sabe a resposta do que Ele está te perguntando muitas vezes. Ele sabe, mas Ele está te dando uma oportunidade de confessar aquilo que você tem cometido. Não para te condenar, mas para te trazer vida, te trazer perdão, te trazer transformação. Chegou o tempo de não se esconder mais do seu Senhor. É tempo de rasgar as nossas vestes e falar assim: eis-me aqui, Senhor. Ele é um Deus que me ama e que te ama. Ele é um Deus que sabe o que vai fazer. E aí a gente fica tentando caminhar com a nossa vida dentro daquilo que a gente sabe, do nosso conhecimento, dentro das nossas limitações. Mas para encerrar, eu quero te dizer uma história. Pedro, esse mesmo Pedro que Jesus fala para ele, né, quem ele seria, quem ele era e quem ele foi.
É o mesmo cara que caminha com Jesus durante 3 anos e vacila pra caramba. É um cara que corta a orelha de um cara quando não devia. É um cara que nega Jesus. É um cara que Jesus olha pra ele e fala assim: sai daqui, Satanás. Falou, tá escrito, é verdade. E aí, é um cara em que Jesus olha pra ele e fala: meu, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja, cara. Deus olha pra ele e fala assim: meu, não são os seus vacilos que vão te impedir de caminhar, mas se a sua conduta passar a me agradar, eu vou estender a minha mão para você se você vier a tropeçar, porque eu vou firmar os seus passos. Em Salmo 37 fala sobre isso: o Senhor firmará os passos do homem do qual a sua conduta lhe agrada, e estenderá a mão ainda que ele venha a tropeçar. Pedro, certa vez no barco, balançava, mó tempestade. Eu não sei como está a tua vida. Não sei quais são as tempestades que você tem enfrentado. Não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, até mesmo em busca de realizar algum sonho, algum projeto. Eu não faço a menor ideia. Mas eu tenho uma certeza. Ele te chama hoje para tu sair do barco, cara. Mas para isso, é preciso ter relacionamento com Ele. Sabe por quê? Todos pensaram que era fantasma no meio da tempestade. E Pedro reconheceu, sabe o quê? A voz do seu Senhor. E pela voz, ele sai do barco e anda sobre as águas. Mas aí ele anda sobre as águas e o que acontece? Ele afunda, irmão. Ainda que você venha tropeçar, ele vai estender a mão para você. E ele estende a mão para Pedro e chama ele de volta. Vem, Pedro, vamos embora. Esse mesmo Pedro, certa vez, estava pescando, irmão, a noite toda, cansado. Pescou a madrugada inteira. E aí ele volta sem pegar nada, estressado. Ele era excelente pescador. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que você se considera excelente e excepcional. Mas aí ele volta, e aí Jesus usa lá para trazer uma mensagem, um barco para a galera que estava lá, a multidão que estava atrás de Jesus. E Jesus vira para Pedro e fala assim: ei, Pedro, faz um favorzinho para mim, meu filho. Joga a rede lá, volta e joga a rede de novo. E aí a gente fala muitas vezes, né, que a gente olha só para a incredulidade de Pedro, quando ele diz: pô, mas eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Não peguei nada, Jesus. Qual é? Tu vai fazer eu voltar para lá? Eu sou especialista nisso aqui. Tua especialidade é outra, a minha é essa aqui, pescar. Eu sei do que eu estou falando, não peguei nada. E aí Jesus fala: Pedro, isso é meu Fantástico Mundo de Bob, né? E ele fala assim: Pedro, vai lá e lança a rede. E aí Pedro diz: sob a tua palavra, eu vou lá. E ele vai lançar a rede. E pega muito peixe, brother, ao ponto dele ter que dividir aquilo que ele pegou. Sabe o que eu entendo com isso? Chegou o tempo em que eu e você precisamos obedecer ao Senhor, mesmo sem acreditar naquilo que Ele está mandando a gente fazer. Mas é tempo de obedecer. É tempo de se relacionar com Ele. É tempo de se estreitar o nosso vínculo com o Pai. Porque só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida, irmão. Não tem para onde a gente correr. É tempo de tirar todo o nosso conhecimento e fazer com que Cristo reine em nós e através de nós. O Gramacho todo espera a manifestação dos filhos maduros de Deus, para que eu e você venhamos manifestar a glória dele. A sua escola espera com que você se manifeste lá como filho de Deus. Chegou o tempo de eu e você sermos resposta das nossas orações. Senhor, a galera está com fome, despede eles, porque eles não vão ter o que comer, a gente não tem que dar o que comer para eles, Jesus. Quê? Deem você mesmo o que comer para esse povo. A gente só tem 5 pães e 2 peixes, e dando graças o Senhor repartiu.
E todos comeram e ainda voltaram 12 cestos cheios. O que você tem na sua mão, para você pode parecer muito pouco e inútil, mas é o necessário, porque Jesus Cristo é suficiente na minha e na sua vida.